Estamos aqui fazendo uma entrevista com o candidato do Movimento Convergência, a FECHESP, o mestre espírita Alberto Mascarenhas, para ele poder expor o seu pensamento sobre vários pontos de interesse dos enxadristas do estado do Rio de Janeiro. Mascarenhas, qual a sua ligação com o xadrez do estado do Rio? Bom, minha ligação com o xadrez do estado do Rio remonta a quase 40 anos, né? Eu aprendi a jogar xadrez por volta dos meus 13 anos, no início vamos dizer assim, da evolução máxima do Nequinho e também do médico Bob Fischer, Boris Spassky, né? Que eu acompanhava através do Globo, quando o Zé Thiago Mangini, grande amigo, já falecido. E comecei a jogar xadrez, né, no colégio Pedro II, início dos anos, final dos anos 60, início dos anos 70. Depois descobri xadrez no Olaria Atlético Clube, gostei, aprendi um pouco mais. Depois ajudei a fundar a Alex, também nos anos 70, na região da Leopoldina, e não parei mais, né? Comecei a frequentar vários clubes, Guanabara, Tijuca, Bebê Lagoa, Satélite Clube Banco do Brasil, Olímpico Clube, Flamengo, Vasco, enfim, todos os clubes que tinham a modalidade de xadrez, eu de alguma forma visitava na cidade do Rio de Janeiro. Até joguei match no interior, em Macaé, lembro do Valber Nunes, já falecido também, um match legal que nós jogamos lá em Macaé há muito tempo. Enfim, a ligação é muito, muito intensa. Eu participei e cresci com o xadrez, e o xadrez teve uma influência muito grande na minha formação humana, pessoal, né? Características de luta, de planejamento, de enfrentar revés, de saber planejar uma estratégia para implementar um plano e procurar lidar com os reveses, né? E também com o sucesso. E cresci com isso, né? Fui profissional de xadrez, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma carteira assinada de trabalho como professor de xadrez da Bebê Lagoa. E hoje eu sou um gerente de sistemas, né, na Globosat, e pretendo ajudar o xadrez do Rio de Janeiro a retomar o seu estágio de direito, o seu status de direito, vamos dizer assim, que eu não percebo hoje equivalente à importância do nosso Estado. Essa é a minha realidade. Aí outra coisa, com relação ao Estado do Rio de Janeiro, é interessante lembrar disso. Eu sou o número 20 da FECHESP. Eu estive na reunião que inaugurou a FECHESP, aconteceu no Clube Monte Líbano, com Friedrich Salomon e José Thiago Mangini entregando as primeiras carteirinhas dos filiados da nova Federação do Rio de Janeiro, que antes era a Federação Metropolitana de Xadrez. Ou seja, é uma relação muito intensa com o xadrez do Rio de Janeiro, tá? E eu procuro valorizar cada instante. É isso. E qual a sua visão a respeito do momento atual da FECHESP, já que você até falou que participou da fundação da FECHESP? Olha, o momento atual da FECHESP, eu poderia dizer que é um momento já de alguns anos. É um momento de pouca realização, de pouco empenho no desenvolvimento de base, de obtenção de adesão de novos clubes, de incentivo à prática de xadrez em todos os níveis, desde o iniciante, o intermediário, o alto nível e o mestre, vamos dizer assim, o magistral. O Rio de Janeiro tem toda. Quando eu falo Rio de Janeiro, eu falo o estado do Rio de Janeiro, tá? Não só a capital, mas as cidades do interior também, pelo potencial turístico, pela proximidade, pela diversidade até. Você tem praia, você tem montanha, ou seja, você tem uma oferta muito grande. E se você contar os eventos que acontecem rotineiramente pela FECHESP no Rio de Janeiro, dá pena. Não tem oferta, os clubes não são apoiados em criar mais eventos, as iniciativas são reprimidas na medida que sejam contrárias ao interesse da federação ou de quem lidera a federação nos últimos anos. Basta dizer, eu tive que parar em Petrolina, em Pernambuco, em 2008, para jogar um torneio FIDE, porque não havia torneio FIDE na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro ofertado.
havia um torneio de mestres, que aconteceria não sei quando, o campeonato estadual é muito pouco. E o que leva a crer é o seguinte: se nós não nos organizarmos, não nos coordenarmos para fazer xadrez de qualidade, quando eu falo isso, de novo, para todos os níveis, uma criança merece uma mesa organizada, com peças adequadas, com condições de temperatura ambiental, de boa refrigeração, para jogar o xadrez e gostar disso, assim como um jovem, um enxadrista de ponta, um veterano, ou seja, todos nós temos que ter qualidade na nossa prática. Isso é um serviço, tá? Não é nenhuma, vamos dizer assim, plus, é uma obrigação. Se você organiza um campeonato oficial, você tem que ter um bom salão, você tem que ter bons jogos, você tem que ter horário, bom árbitro, boa infraestrutura de deslocamento, de alimentação. Tem que pensar em tudo. O movimento Convergência, ele tenta, dentro das limitações que ele possui, ele não é um órgão oficial, ele é uma entidade criada pelo amor de uns poucos enxadristas do Rio de Janeiro, que colocam alguma verba, para que a gente consiga realizar coisas que a federação não está fazendo. Se você vê, por exemplo, em 2010, eu tenho de cabeça esse número. O Movimento Convergência saiu do nada, realizou 36 torneios, ou 38 torneios, com cerca de 1.079 inscritos e pagou R$ 36.000 de premiação. Eu acredito que foi a maior premiação acumulada do xadrez brasileiro no ano passado. Isso para torneios relâmpago, rápidos e pensados. Ou seja, ofertamos oportunidades para a comunidade enxadrista carioca praticar xadrez, sem pedir nada em troca, a não ser a pura e adequada participação nos eventos. Então, isso é fazer xadrez. Tá? Se quem estiver na federação tiver essa paixão, essa organização e essa motivação de traduzir em eventos, em treinamento, em atração de talentos para o Estado, para a cidade do Rio de Janeiro, vai ter que receber apoio da comunidade. Como eu não vejo isso, não só eu, como vários outros enxadristas do Rio de Janeiro, o movimento Convergência vem crescendo à base disso, que ocupa um espaço que não é atendido pela federação. E não adianta retórica, é a realidade percebida. E como que você vê a situação dos clubes e a relação dos clubes com a FECHERJ? Olha, muito difícil, tá? Eu vejo os clubes isolados, desamparados e desmotivados. Poucos com alguma motivação, tá? Eu posso dizer que clubes que ainda detêm uma capacidade de realização forte, guardando as suas proporções, né, financeiras, logísticas. Você vê a BB Lagoa fazendo eventos internos, você vê a Alex no movimento intenso de xadrez de qualidade e também eventos internos. Você vê o Tijuca, que sempre fez eventos. Você vê clubes do interior como Três Rios também fazendo xadrez. Mas, venhamos e convenhamos, é muito pouco. Você tem que louvar iniciativas como o grupo da XXM, que abriu de novo um espaço fabuloso em Cascadura e que deseja fomentar cada vez mais eventos. Eles têm que sediar mais eventos oficiais, receber apoio da FECHERJ, receber compartilhamento de verbas de arrecadação de eventos. Para quê? Para que eles tenham mais combustível para realizar mais. Entende? O que acontece é o seguinte: você vê clubes isolados, a federação não se sente responsável em apoiar esses clubes. Nos anos 70, quando eu jogava xadrez, a federação tinha infraestrutura de peças e relógios. Eu lembro disso, grandes caixas com relógios do Vinci Totti e peças de xadrez de excelente qualidade, que eram disponibilizadas nos eventos. Onde é que está isso? Desapareceu, perdeu-se no tempo. Hoje a federação não tem um relógio digital sequer para oferecer num torneio. Eu entendo que a federação tem que ser superavitária para gerar infraestrutura para apoiar eventos no Estado. Por exemplo, se eu vou fazer um evento
em Petrópolis, pela federação, a federação tem que dar suporte de relógio digital, de tabuleiro, ou seja, ter uma infraestrutura para valorizar a própria adesão daquele clube à FECHERJ. Hoje não acontece isso. Acontece um torneio mal organizado, onde a verba de arrecadação fica com a federação, o cara tira uma foto lá sorrindo e vai embora, e acabou-se. De repente, só um ano depois vai ter um outro evento também mal organizado, e isso motiva? Não motiva. Então, de novo, os clubes estão desamparados, sem uma política de desenvolvimento e de suporte que os incentive a ir mais longe. E digo mais, o xadrez na capital está totalmente dilacerado em relação ao que havia nos anos 70. Se você contar os clubes federados que há na capital do Rio de Janeiro e que praticam efetivamente xadrez, eu não estou dizendo clube fantasma que só aparece em interclubes, como o Grande Rock. Você sabe onde é que fica o Grande Rock? Conhece o endereço? Você já frequentou o Grande Rock? Você já jogou alguma partida no Grande Rock? Claro que não, esse clube é fantasma, todo mundo sabe disso. Quando chega no Interclubes, aparece com jogadores campeões brasileiros, pagos regiamente pelo seu diretor. Isso é uma hipocrisia. Enquanto você ao invés de incentivar clubes que lutam para crescer com a prática de xadrez, não, você faz essa pantomima. Pode colocar, por favor. Então você vê, o xadrez da capital está dilapidado. Grandes clubes que poderiam colaborar para o desenvolvimento máximo do xadrez, por exemplo, o Flamengo já foi federado, o Vasco já foi federado, o Botafogo foi federado, o Olímpico foi federado, Montanha Clube foi federado. E olha, nós vamos falar aqui de vários, tá? Vários clubes. Onde é que eles estão? Monte Líbano já foi federado. Simplesmente sumiram do cenário. Hoje nós temos mais clubes no interior, mas com pouca participação, com dificuldade de logística. Os campeonatos regionais, na verdade, não os integram porque são pontuais naquela cidade, não integrando uma região do estado. As possibilidades de fazerem circuitos competitivos no Rio de Janeiro são enormes, enormes. Basta ter vontade, ter organização e coragem, entendeu? E não é o que acontece. É isso que eu penso com relação aos clubes. Né?